Quebrando as barreiras do amor próprio. Esse é o tema da nossa live de hoje, tema mais votado por vocês. E vamos falar então que barreiras são essas, como quebrar essas barreiras e como a gente pode fazer isso juntas, né? Porque as mulheres precisam se unir. Nós enfrentamos as mesmas questões muito parecidas e é muito fácil, né? A gente reconhecer, a gente tem empatia, a gente reconhece a dor do outro, não é verdade? Então, a gente vai analisar aqui hoje como quebrar essas barreiras para a autoestima, que barreiras são essas, por que é tão difícil construir o amor próprio muitas vezes, como a gente pode se apoiar para fazer isso. Essa live vai ficar gravada, mas caso você queira deixar seu comentário, caso você queira deixar suas perguntas, fique à vontade para fazer isso se você está assistindo essa live depois. E, claro, compartilha com alguém que é importante para você, alguém que vai se beneficiar desse assunto também. Eu me chamo Ana Carolina Mariano de Oliveira, eu sou terapeuta, trabalho com a questão de comportamento, também trabalho com a questão da constelação familiar, que tem ajudado muitas pessoas. E hoje estou aqui para falar como quebrar essas barreiras para construir o amor próprio, a autoestima. Então vamos começar? Muito bem. Primeira barreira, que muitas pessoas votaram ali nas enquetes que eu coloquei no Stories anteriormente, eu coloquei ali o que é mais difícil para você quando o assunto é autoestima, em que momento você sente que a autoestima está em baixa. E aí, muitas pessoas colocaram que é quando se olham no espelho, quando pensam na própria aparência, aí que vem a baixa autoestima, Aí que pesa essa questão do amor próprio. E, de fato, isso é bem verdade. A aparência é uma das primeiras coisas que a gente olha e é bem fácil de não se sentir bem, Nós, mulheres, temos essa tendência de olhar para o que está errado, de olhar para o que está faltando, olhar para o que está meio ali fora do lugar. E aí vem isso, A moça que tem o cabelo liso acha que deveria ser mais enrolado, quem tem enrolado acha que deveria ser mais liso. Sempre vai ter alguma insatisfação com a aparência, na verdade. E repare que muitas pessoas, isso é muito comum de acontecer. Eu seria mais feliz, eu me amaria mais se eu não tivesse essa ruguinha aqui. Aí vai lá e faz um procedimento. Eu seria mais feliz se eu fosse mais magra. Eu seria mais feliz se meu nariz fosse assim. E aí a pessoa vai lá e corrige isso, e esse sentimento de autoestima, ele é bem momentâneo, ele não perdura. Ou já aconteceu com você também eu já passei por isso. Se eu fosse mais magra, eu seria mais feliz. Eu ia me vestir com mais facilidade, eu ia encontrar roupa, eu ia me sentir melhor quando eu olho no espelho. É claro que a gente tem que cuidar do corpo e da aparência. Mas aí já aconteceu com você de olhar para aquela foto antiga e falar, puxa, mas eu estava tão magra aqui, eu estava tão bem, e naquela época eu também não estava satisfeita. Então, por aqui a gente percebe que a nossa aparência ela tem um papel na nossa autoestima, mas não é isso que, não é essa a raiz da baixa autoestima, da dificuldade de amar a si mesma, ter carinho por si mesma. Porque se você analisar ali questões, foto do passado, ou fiz esse procedimento, agora eu me amo. Não é assim que funciona. Então, é uma das barreiras que a gente tem para atingir a autoestima, o amor próprio, é achar que isso se resume na nossa aparência. Veja só, é uma das barreiras. Outra questão, que muitas pessoas trouxeram, uma barreira para ter ali a autoestima, para ter esse amor próprio, para conseguir se amar, se acolher, se olhar com carinho. O passado. Esse assunto aí entra mais, pega mais, realmente. A aparência é a primeira coisa que todo mundo menciona, mas o passado é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem. E todo mundo numa fase aí de desenvolvimento, numa fase de crescer para a vida, é claro que tem coisas lá atrás
que a gente preferia não ter passado, que a gente preferia não ter feito daquela forma. E muitas pessoas se culpam pelo que aconteceu no passado. E aí a gente sabe que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, mas a gente continua aqui, né, flagelo. E isso aparece muitas vezes quando você vai no trabalho, bate aquela falta de confiança, num novo relacionamento, você já pensa no que aconteceu lá atrás. E se as pessoas souberem que no passado aconteceu isso comigo? Ou até vergonha, né? Eu falo, gente, quando eu comecei na educação infantil, eu sou pedagoga. E quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, eu não me orgulho da profissional que eu era quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, né? Tem colegas que eu encontro hoje que eu falo assim, meu Deus, naquela época eu não era uma boa profissional. Foi uma coisa que eu construí, que eu tive que construir, que eu tive que aprender. E quando vem para questões mais pessoais ainda, né, da nossa vida, de erros mesmo do passado, gente que a gente pisou na bola, algum princípio, algum valor até que a gente por algum motivo quebrou. E isso fica aqui, martelando, martelando, martelando. E vem de volta, né? Volta pra gente quando a gente tá ali para uma situação boa, para uma realidade melhor, um relacionamento melhor. Ou numa roda de amigos onde cada um tá contando a sua história e aí você só lembra do seu erro. Você só lembra do seu erro. Isso é uma barreira também para você de se amar. É uma barreira para você se amar. E pega, não é verdade? Pega. Tô falando aqui por experiência própria. E se eu contar para essa pessoa que o meu passado foi assim? Ou a pessoa já fica até se justificando. E muita gente, sem perceber, fica também numa questão de querer compensar o erro, né? Querer fazer muito mais hoje, se desdobrando para compensar os erros do passado. E é uma conta que não fecha, né, gente? Não tem como mudar o passado. Então, aqui já falamos que não ter essa questão com a aparência, essa insatisfação com a aparência é uma barreira para ter autoestima, amor próprio. Se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais magra, eu ia me amar. É uma barreira que a gente coloca. Se eu não tivesse errado no passado, eu ia me amar. É uma barreira que a gente coloca também. Outra barreira, né? Outra dificuldade, outro empecilho, obstáculo para alcançar esse lugar de amor próprio é estar descontente com o presente. E, de fato, a vida passa por muitas mudanças. Mudanças, às vezes a gente procura as mudanças e aí vem um desconforto, porque mudança gera desconforto. Desconforto que gera o crescimento é a mudança. Então, tem as mudanças que a gente procura e que trazem esse desconforto e tem as mudanças que a vida traz, né? E aí, realmente, às vezes o presente ele fica meio bagunçado. Além do que, somos mulheres que muitas vezes vem a tendência do quê? De ser controladora, de querer estar ali, né? Por dentro da situação. E muitas vezes a gente se desconecta, né, da realidade e do fato de que a gente não pode controlar. Tem muita coisa fora do nosso controle, coisas que não dependem de nós. E aí a gente fica como descontente com o presente e deixa isso também afetar a nossa autoavaliação, o nosso carinho consigo mesmo, né? Às vezes a vida tomou um rumo que você não esperava. Às vezes, como a gente já falou da questão da aparência, né? Engordou por algum motivo. É a situação aqui atual. Alguma doença, alguma ansiedade, algum remédio que você está tomando. Aí veio uma mudança na aparência. É uma dificuldade com o presente. Planos frustrados, né? Objetivos que não saíram muito bem como você imaginou. Metas frustradas, né? E muitas vezes a gente pode se pegar até numa situação de estar vivendo o problema dos outros. Alguma coisa aconteceu na sua família, você está tendo que dar suporte para o marido, está tendo que dar suporte para alguma outra pessoa, acaba se envolvendo demais com o problema dos outros, e aí o seu presente está cheio ali de problemas de pessoas que não são você.
tudo isso afeta, né? Esse descontrole, essa falsa sensação de que você poderia estar no controle e que as coisas poderiam estar melhor, é uma coisa também que abala a nossa autoestima e abala essa questão, né, do eu não estou dando conta, não está saindo como eu queria, eu não estou desempenhando como eu queria, então a culpa é minha e eu não me amo por causa disso. Muitas pessoas, né, lidam dessa forma. E você vê, são situações que todos nós passamos na vida. Quem nunca, né? Até agora já falamos da questão de estar descontente com a aparência, de lidar com erros do passado. Todos somos imperfeitos, né? Todos temos alguma coisa que a gente gostaria de ter feito diferente. E ainda essa questão de estar descontente com o presente, porque a vida está em constante mudança e pedindo novas posturas pra gente. E aí, eu vou me culpar por causa disso? É um caminho que muitas pessoas pegam. E aí que a autoestima, o amor próprio fica prejudicado. Então, são várias barreiras, percebe? Para a gente chegar nesse lugar onde a gente se ama, onde a gente se sente amado, onde a gente sabe se acolher e sabe se cuidar. Outra questão que é também uma barreira para a gente construir uma autoestima e se sentir amada, aceitar coisas boas da vida, é quando os nossos relacionamentos estão desequilibrados. O relacionamento com o marido, o relacionamento com algum outro membro da família, com os filhos, com algum amigo, com alguma amiga, situações da vida, né? E aí a pessoa já vem para esse momento de se questionar novamente. Ah, então o problema está comigo, então eu não sou boa o suficiente, então eu estou fazendo algo de errado. Isso é bem comum. Então, estar nesse desequilíbrio nos relacionamentos também é uma coisa que abala a autoestima de muitas pessoas. E, na verdade, os relacionamentos, né, principalmente quem já me acompanha aqui há algum tempo e a gente faz essa análise a partir dos princípios da constelação familiar, relacionamento, né, entre marido e mulher, entre amigos, a gente está sempre tendo que equilibrar mesmo, porque é uma questão de troca, é uma questão de dar e receber. Então, perceber esse desequilíbrio nos relacionamentos é muito importante e esse movimento de compensação ele tem que ser constante. Se a gente não está adaptada, se a gente não está preparada para essa ideia, para encarar as coisas dessa forma, aí esse desequilíbrio ele perdura e as relações realmente se desgastam e aí já vem a pessoa que está com dificuldade de manter uma boa autoestima, já não teve essa construção de lá de trás, é mais uma barreira para a pessoa ter esse amor próprio. Por quê? Porque a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar contente, a gente precisa estar satisfeito nos diversos papéis que a gente exerce na vida. Então, o seu papel como mulher, o seu papel como filha, o seu papel como esposa, o seu papel como mãe, todos esses papéis, eles são afetados por essas questões que a gente abordou aqui, né? Questão da aparência, questão da sua vida profissional, dos seus erros do passado, do presente não estar exatamente ali como você gostaria, e essa questão que a gente falou também do desequilíbrio que é natural surgir nos relacionamentos, a gente precisa vir e equilibrar, isso às vezes demora mais do que a gente gostaria, e muitas vezes a gente ainda não tem o recurso emocional para lidar com aquilo, e aí tudo isso abala a autoestima. Então são barreiras e existem muitas coisas que a gente pode fazer para pular essas barreiras. Não é porque essa barreira está ali na sua frente que ela é intransponível, que você não pode ultrapassá-la. E é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, primeira coisa é identificar a barreira, identificar qual desses pontos está falando mais alto com você. E aí a gente precisa do quê? A gente precisa de um outro olhar para cada uma dessas barreiras, para a gente conseguir, porque às vezes a gente vê muito assim nas próprias corridas, né? Às vezes do ângulo que você está olhando, não dá para ultrapassar aquele obstáculo. Mas e se você olhar por outro ângulo? E se você olhar por outro ângulo?
a questão do amor próprio, da autoestima, como eu falei, ela tem raízes mais profundas, muito além ali de você não estar satisfeito com o seu cabelo, de você estar com um desequilíbrio ali no seu relacionamento com o seu marido, ou até de algum erro que você cometeu no passado. A autoestima é uma coisa que se constrói, gente, desde a infância. Desde a infância. E a baixa autoestima, ela tá ligada a crenças que a gente precisa trabalhar mais profundamente. A baixa autoestima, essa dificuldade de construir amor próprio, ela tá ligada a crenças de que eu não mereço amor, eu não recebi amor, eu não recebo amor nas minhas relações atuais, eu tô fechada, né? Parece que o amor não chega até mim, parece que o amor não chega. Então perceba que é uma visão, é uma percepção que a gente precisa transpor. E aí eu gosto de uma ilustração para a gente entender bem isso, né? Como a questão de perspectiva é importante. Talvez já tenha acontecido com você de perder a chave do carro e às vezes perceber que está ali dentro, que você esqueceu a chave do carro dentro do carro. E aí, às vezes até deixou ali engatado, né? A chave na ignição. Imagina. Mas por um momento você fica meio perdido, né? Ai, onde eu deixei a chave? E aí o que você faz? Se você for ali pela janela do motorista tentando olhar a chave, talvez você não enxergue a chave. Aí o que você pode fazer? Você pode dar a voltinha no carro, né? Você vem aqui para outra janela, você vem aqui para trás, você vai para o outro lado e aí você encontra a chave. Então, visualizando onde está, você vai ter acesso a ela, né? É uma ilustração boba, mas ela mostra mesmo que às vezes da perspectiva que a gente está olhando, a gente pode acreditar em todas essas falsas ideias de que a gente não merece amor, de que a gente não recebe amor, de que o amor não está aqui acessível. A gente pode estar olhando pela perspectiva errada e aí surgem essas outras questões, né? Com aparência, com erros do passado, com alguma rusguinha num relacionamento hoje, mas perceba que às vezes é uma coisa que a gente já carrega um pouquinho mais lá de trás e que com uma nova percepção vai ficar mais leve. Então é para isso que estamos olhando aqui hoje, né? Talvez você possa romper essa barreira mais rápido, mais fácil do que você imagina. Uma frase que a gente usa bastante quando faz a constelação familiar, que é legal você gravar. Uma frase curtinha, para você repetir para si mesma, quando achar que as coisas estão difíceis demais. A solução é possível e simples. A solução é possível e simples. Muitas vezes a solução é possível e simples. Só que às vezes, do jeito que você está olhando, o ângulo que você está olhando, a lente que você está usando não está ajustada. Sabe quando a gente vai no oftalmo e não está enxergando direito as letrinhas lá na frente? E aí a gente vem com uma nova lente e uma nova lente e uma nova lente até ficar bom? Às vezes a gente precisa fazer isso com a vida. E às vezes a gente precisa fazer isso com o espelho. Porque existe amor aí, eu tenho certeza. E com certeza, né? Você é uma pessoa empática, você tem muita coisa boa aqui dentro desse peito. A gente precisa entender, né, o que está impedindo desse amor vir para você e fluir entre as suas relações. Então, muitas vezes o que a gente acha que é uma barreira é só uma questão de perspectiva. E aí a gente precisa olhar para um pouquinho lá para trás. A gente precisa olhar para a origem de tudo isso, como eu disse. Né? E aí, gente, você sabe, eu como terapeuta e pedagoga, eu estudo o quê? As feridas emocionais da infância. As 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais que dão origem aí a muitos comportamentos que a gente tem. Porque quando a gente é criança, a gente está ali sobrevivendo, dependente de outras pessoas.
E a criança não tem a capacidade de se defender, não tem a autonomia necessária para se defender. Então, a gente vai criando mecanismos de defesa em cada fase da infância, que muitas vezes vão nos trazer essas feridas emocionais, essas percepções de feridas emocionais. As 5 feridas emocionais são, não sei se você já conhece traços de caráter, você conhece as 5 feridas emocionais. Se não, eu te conto aqui agora. As feridas emocionais, que são mecanismos de defesa que a gente usou lá atrás para se proteger e que muitas vezes a gente continua usando hoje, como se fôssemos crianças indefesas. E aí, olha que interessante, uma couraça que a pessoa usa para se proteger lá atrás, uma sensação ruim que a pessoa teve lá atrás, diante de outras questões da infância, diante de percepções da infância, podem estar aí super ativas nos dias de hoje, na sua vida adulta. E aí você usando essas couraças, o amor não vai penetrar nunca. Então vamos resumir aqui quais as 5 feridas emocionais. A primeira ferida emocional que surge lá no útero é a ferida da rejeição. Rejeição. E a criança pode ter essa percepção de rejeição justamente por dificuldades na vida uterina, que muitas vezes, né, não foi uma rejeição da mãe, a criança percebeu dessa forma. E aí a pessoa vem com esse padrão de rejeição para a vida. Abandono, segunda ferida emocional, que vem muito desse momento de amamentação. A desconfiança, existe um momento onde a criança se sente um pouco manipulada ali, dependendo da interação que ela tem com os adultos, e aí surge essa desconfiança, esse medo da manipulação. É uma ferida emocional da infância. O fechamento. Fechamento também é uma ferida emocional da infância, né? Quando a criança está na fase do desfraude. Esse fechamento para que o que está lá fora não me atinja, eu fico uma pessoa mais rígida, mais fechadinha aqui, e fico mais quieta e não divido o que eu estou sentindo com os outros, porque eu senti alguma ameaça exterior, e aí essa pessoa fica mais fechada. Conhece pessoas assim? Uma quinta ferida da infância, né, é a ferida de se sentir traído. É a ferida de se sentir traído. E aí, olha que interessante. Todas essas feridas emocionais da infância, a gente sente essas dores, aí a gente cria mecanismos de defesa, comportamentos para lidar com essas dores, e aí formam-se couraças, né, que são os traços de caráter. E aí, tudo isso, a gente tem medo da rejeição, muitas vezes a gente rejeita primeiro. A gente tem medo do abandono, aí a gente vai e abandona primeiro. A gente tem desconfiança do outro, a gente desconfia de si mesmo, da nossa própria capacidade. A gente tem tanto medo que o outro nos machuque que a gente se fecha. E essa questão da traição, né, para não ser traído por outros, eu mesmo me saboto. Então, são comportamentos muito inconscientes e muito comuns. E pensa, se são couraças que a gente usa equivocadamente para continuar se protegendo até hoje, essas couraças, elas são barreiras para o amor. Porque se você estiver mais preocupado em ser rejeitado, mais preocupado em ser abandonado, em ser traído, em ser humilhado, você vai se fechar inconscientemente para o amor. No fim, muitas vezes você está se fechando para uma situação que seria boa, porque você já está projetando um medo de lá de trás. Então, sim, essas feridas emocionais são barreiras que a gente precisa transpor. São barreiras que a gente precisa enxergar. A gente precisa enxergar essas tendências em nós, quais dessas feridas foram mais fortes na nossa infância. E aí a gente vai poder identificar esse comportamento para alterá-lo. Você só consegue mudar uma coisa que você percebeu que existe, certo? Então, por isso que a gente tem que vir para um nível de consciência primeiro, para atingir mudanças e para quebrar as barreiras. Senão você só continua caindo, tropeçando nelas. Certo?
Então é muito importante entender, é legal entender essa questão das couraças, por quê? Porque muitas vezes a gente acha assim, o problema tá em mim, o problema tá em mim, eu devo ser uma pessoa horrível, eu devo ser muito feia, eu devo ser chata, eu devo ser isso, eu devo ser aquilo. Ou fica só nos mecanismos de defesa ali, num comportamento que não é saudável, né? Se fechando, ou fica presa no drama, ou fica presa na manipulação, nos relacionamentos. E aí é muito difícil que o amor próprio venha à tona. Muito difícil que essa autoestima se construa se a gente ficar só preso nas feridas emocionais da infância. E aí vai surgir mesmo sobrepeso, os relacionamentos vão ficar em desequilíbrio, a gente não vai conseguir transpor as fases do passado que já se concluíram e já deixaram lições que a gente se recusa a olhar para elas. Então, olha como é importante a gente entender que não é que falta amor, não é que o outro não te ama. Muitas vezes você não está aberto para isso, porque está tentando se proteger de coisas que já passaram. Essa chave, gente, quando essa chave vira, essa live aqui, ela já vale para uma sessão de terapia, tá? Porque é muito difícil, é um momento que a chavinha vira quando você entende que o amor está ali, ele está disponível, as pessoas estão te vendo, elas veem as suas qualidades. Muitas vezes você que não deixa o amor chegar até você porque você está se protegendo. Como é que é para você ouvir isso? Faz sentido? Faz sentido para você? Deixa para mim nos comentários aqui. Então, realmente, é entender essas barreiras que a gente coloca para se amar, para se enxergar, para aceitar as nossas qualidades e para deixar que o outro também acesse isso, né? Até uma questão que a gente trabalha dentro dos atendimentos, né? Eu como terapeuta, como consteladora, muitas vezes a gente olha, por exemplo, uma questão de relacionamento. E aí muitas pessoas falam, eu só atraio pessoas ruins, eu só atraio homens indisponíveis, os filhos da mamãe. Você atrai outros homens também, tem outros rapazes que olham para você e que veem as suas qualidades. Mas se você está fechada, você não vai olhar para eles. Se você estiver naquela frequência emocional ali, das dores, dos traços, né, das dores emocionais, as feridas emocionais, você não vai nem saber identificar como as pessoas te amam. E é legal, por exemplo, esses dias eu visitei, eu fui numa reunião onde um amigo ia fazer uma palestra e era um lugar onde já fazia muito tempo que eu não me reunia com aqueles amigos daquela região aqui em São Paulo. E aí quando eu fui, foi tão gostoso, porque foram várias pessoas que eu não via há muito tempo e elas foram tão carinhosas comigo. E aí eu fiquei assim, uau, essas pessoas gostam de mim. É verdade, eu tinha esquecido como era boa essa época, né? E como eu criei laços aqui com essas pessoas. E aí a distância e outros caminhos, né, me fizeram esquecer isso. Mas você imagina a vida de quantas pessoas você já tocou? Com quantas pessoas você já fez amizade? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas lembram de algo que você fez ou disse? Muitas vezes a gente esquece isso. Então perceba, né? Perceba que é uma questão de percepção. É uma questão de dar a voltinha no carro e encontrar a chave. E poder acessar essa chave. Né? Então a mudança de perspectiva é realmente uma coisa incrível e é isso que a gente faz no processo terapêutico, porque tem muitas coisas que é difícil a gente olhar sozinha. Então, com a ajuda, com alguém ali, às vezes alguém vai te lembrar, não, olha, se você der uma voltinha, olha por esse ângulo aqui. Ou como a gente falou, do óculos, né? Ajustar as lentes, trocar o grau. Para que então você possa encontrar onde o amor está e possa senti-lo por si mesma e deixar que os outros também se aproximem de você. Né?
E aí você pode, é totalmente possível, aprender a olhar para o seu corpo, fazer as pazes com o seu passado. Como seria para você fazer as pazes com o seu corpo, enxergar beleza no seu corpo, fazer as pazes com o seu passado? Como seria para você entender tudo o que aconteceu, entender por que você fez daquele jeito, por que as coisas aconteceram daquele jeito? É possível deixar esse peso para trás. Você também pode equilibrar os seus relacionamentos. Você pode equilibrar os seus relacionamentos. Porque olha que interessante, se a gente fica preso nas feridas emocionais de lá de trás, a gente pode até estar num relacionamento que só se alimenta dessas feridas, dessas dinâmicas, desse comportamento. É um alimentando a ferida do outro. Quando na verdade duas pessoas, né? É muito mais gostoso quando duas pessoas estão plenas na relação e tem algo bom para oferecer. Não quando os dois acham que falta. E aí fica aquela guerra ali, né? Do quem é mais imperfeito, de quem tá mais vazio, um tentando preencher o outro. E aí não dá certo, né, minha gente? Não dá certo. Então, é possível equilibrar os relacionamentos, né? Duas pessoas que alimentam o amor, não duas pessoas que se protegem do amor. E é possível voltar para a fonte. Aí a gente vai mais um passo aqui. Como assim voltar para a fonte, Ana? Todos nós temos uma fonte de amor. Todos nós temos uma fonte de vida, que são exatamente os nossos pais, os nossos queridos pais, de onde a gente recebeu a vida. E essa é a fonte do amor próprio, essa é a fonte da autoestima, o nosso relacionamento com os nossos pais. E independente do que aconteceu na sua história, é possível você recuperar isso. As terapias, né, com as quais eu trabalho, olhando para essas feridas emocionais, é possível olhar para as feridas emocionais, inclusive com o formato do seu corpo. É possível também olhar para essas feridas emocionais, para dinâmicas familiares, a partir das constelações familiares, onde você estuda, né, o que foi impactante ali para você, para sua família, que traz padrões de comportamento que você repete inconscientemente. Ou algum evento mesmo que foi marcante e deixou uma ferida ali que ainda está aberta e que explica os problemas que você vive hoje. É possível olhar para tudo isso e voltar para a fonte, onde você recebia amor, onde você se sentia nutrido e protegido. Até porque você tá aqui nessa live comigo hoje, né? Ao vivo ou gravada, você está ouvindo, então é sinal que deu certo. Às vezes a gente só precisa olhar para trás mesmo e enxergar o passado de outra perspectiva. Olha que maravilha! Não é bom saber isso? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode enxergar o passado de um outro ângulo, sabia? A gente faz isso dentro do atendimento de constelação familiar. E são sempre atendimentos muito bonitos. Não sei se você já teve a oportunidade de passar por uma constelação familiar, mas até esses dias uma amiga falou, né? O seu trabalho como terapeuta deve ser pesado. E aí eu falei para ela, não é pesado. As constelações em especial, é tão bonito ver como o cliente termina. A sessão de constelação muitas vezes termina com uma outra visão, sabe? Com um choro que é um choro de leveza se o cliente chora. De enxergar aquilo daquele jeito e perceber o amor naquela situação, do jeito que foi. Então, sim, é possível reescrever sua história. É possível fazer as pazes com o passado. É possível encontrar um amor que talvez você esteja com dificuldade de enxergar hoje. Você por si mesma, dos outros por você, é tudo uma questão de ângulo. Por isso que terapia é uma coisa tão maravilhosa, gente. E de todos esses preconceitos, né? Porque há uns 30, 20 anos atrás, as pessoas achavam que terapia era coisa de louco. Hoje a gente sabe que todos nós precisamos, todos nós somos impactados, todos nós somos imperfeitos. E é muito bom você poder enxergar as coisas de outra perspectiva. Eu tenho uma amiga que ela fala que a constelação, essas terapias, né, terapia familiar,
essas questões que remetem ao que aconteceu lá atrás, que ainda nos impacta hoje, é como se você pudesse pegar um drone e filmar aquela situação assim de cima. E aí você entende todos os envolvidos, você entende tudo o que aconteceu, você percebe o seu papel, o seu lugar ali, e aí você pode reajustar tudo isso, reescrever essa história dentro do seu coração. Olha que bonito. A constelação, ela é uma ponte entre você e você mesmo, entre você e o seu passado, entre você e as pessoas que você ama. Mas, falando de autoestima, né, como eu falei, a gente pode encontrar o amor, a gente pode parar de se proteger dele, a gente pode abrir o coração para receber amor, né? E inclusive voltando tudo isso que tem no nosso coração para si mesmo. Muitas pessoas acham que é uma questão de egoísmo, né? Muitas pessoas têm medo de se amar e ficar uma pessoa egoísta. Mas você é a primeira pessoa que tem que se amar para que coisas boas possam sair de dentro de você, né? E como eu falei, você sabe que você pode vir para um atendimento comigo, você tem aqui as portas abertas, né? Ana, gostaria de conhecer mais essa questão comportamental. Qual é o meu perfil comportamental? Gostaria de uma sessão de terapia para me organizar, uma sessão comum, né? Convencional, de 50 minutos, 1 hora. Ou você pode fazer uma constelação familiar para olhar para uma coisa específica ali na sua vida. É algum problema que perdura e você gostaria de saber o porquê disso, qual é a raiz emocional disso dentro da história do seu sistema familiar. Mas, né, venho aqui já dando spoilers que eu estou abrindo, estou produzindo junto com a minha amiga e terapeuta também, Nívia Martinelli Medeiros, um desafio coletivo para a gente trabalhar a questão da autoestima. Por quê? Porque mulheres, gente, a gente muitas vezes está num movimento de competição. E a gente sabe que isso não é nada saudável, né? Os homens, isso está em outra live, se você quiser se aprofundar, inclusive. Eu tenho uma live aqui muito boa sobre mulheres masculinas e homens femininos. E a gente sabe, os homens, eles se estimulam competindo. Mas as mulheres, quando competem, só se machucam. O movimento que cura para a mulher é se reunir, é compartilhar, né? E compartilhar os seus processos, as suas dores. Eu falo para você que eu já estive nesse lugar de não me achar bonita, de achar que estava gorda, ou de achar que estava torto, ou de achar que estava isso. E aí eu precisei entender porque eu tinha essa visão tão distorcida de mim mesma. E aí eu pude trabalhar tudo isso e melhorar, né? Para chegar no ponto de quando alguém hoje fala assim, ai, Ana Carolina, que foto bonita, como você tá bonita, ai, gostei do seu batom, gostei do seu cabelo, aceitar e falar obrigada. E olhar no espelho e falar, sim, hoje eu estou me achando bonita? Eu estou bonita, sim, eu sou bonita. Imagina você se olhar no espelho e sentir isso, e aceitar um elogio, e sair ali, né? Porque sabe quando você procura 1000 roupas para vestir, troca e acha que nenhuma tá boa? Eu já vivi isso. Então eu conheço esse lugar, né? Essa questão dos erros do passado também, né? de já vir aqui com uma carga pesada, uma super mochila que você não precisa carregar, mas tem algumas coisas que você precisa entender para parar de carregar essa mochila. E como a gente falou, né? Perceber que o amor já existe, perceber que já tem muitas pessoas que te amam e perceber que você é uma pessoa com muitas qualidades, que merece todo o amor e que pode trazer esse carinho, esse cuidado, esse olhar carinhoso para si mesma. Eu falo, né, encher o seu potinho do amor, estar com o seu potinho do amor cheio. Isso faz muita diferença, isso traz muita leveza. Então, que tal, né, se reunir? E aí, como eu falei, eu e a Nívia estamos montando um desafio para a gente construir o amor próprio, construir a autoestima a partir de exercícios de percepção e um desafio coletivo, né, de 10 dias com um grupo no WhatsApp,
Então, você que está assistindo a live aqui, você que está assistindo a live gravada, já vai se preparando aí, já fique atento nos status, porque em breve vamos abrir esse grupo de WhatsApp para você entrar e ter as novidades, né? Então, já entra e já garante ali que aí você vai receber as novidades, o lançamento desse desafio em primeira mão. Nós precisamos, né? Nós mulheres precisamos nos unir e nos fortalecer e contar o que deu certo uma para outra, para a gente ir para esse caminho onde, sim, olha, eu já venci essa barreira, você pode ir por aqui, você pode ir por ali, você pode pular, sim, para chegar nesse lugar onde existe o amor próprio e onde você tem, né, eu acho tão bonito, um elogio. Uma vez um amigo falou para mim: Ana, você tá radiante. Eu acho tão bonita essa expressão, radiante, né? Sai luz de você, dá pra ver que você tá bem. E eu falo, até às vezes eu posto aqui algumas fotos, né, de antigamente. Uma pessoa mais fechada, uma pessoa sem assim, autocuidado mesmo, sabe? Hoje eu me vejo num lugar muito melhor e eu sei que isso é possível para você também. Então vamos juntas nesse caminho, porque junto é mais legal, junto é mais gostoso, certo? Então fique atento ao grupo que em breve sai por aqui, esse desafio que em breve sai por aqui. E essa foi a nossa live de hoje, né? As barreiras, como quebrar as barreiras, que barreiras são essas? Como é possível quebrá-las e chegar nesse lugar da autoestima? Então, foi um prazer estar com vocês nessa noite e deixe seu comentário aqui, deixe seu coraçãozinho para eu saber que essa live te ajudou. Compartilhe com quem precisa saber desse assunto, precisa conhecer essas barreiras para poder transpô-las também. E vamos nos falando para próximos assuntos, próximas lives. É sempre um prazer estar aqui. Às vezes eu recebo, né? Às vezes nessa reunião que eu falei mesmo, encontrei algumas amigas e às vezes eu fico assim, em surpresa, sabe? Ai, Ana, eu assisti uma live sua sobre esse assunto e me ajudou tanto. E aí eu fico super feliz, porque às vezes, né, a gente nem percebe como o nosso trabalho chega para alguém que está precisando. Então, se essa live te fez pensar em alguém e olha, esse assunto pode ser interessante para fulano, para ciclano, compartilhe, tá bom? E eu fico feliz de estar aqui servindo com esse conhecimento tão rico. Boa noite, boa semana e até a próxima live.